Olá, minha gente, sejam bem-vindos ao canal do Professor Lacqua. Eu sou Lacqua e eu ensino pessoas como você a ilustrarem como profissionais de uma maneira muito mais prática e muito mais divertida. Gente, a aula de hoje nós vamos conversar sobre aquarela, mas não é uma aquarela qualquer, é uma aquarela da marca da Derwent, é uma marca inglesa da série Inktense. Tá, mas qual que é a diferença? A diferença é que essa aquarela ela não se comporta como as aquarelas tradicionais. Ela tem uma característica que você pode trabalhar tanto as aguadas com transparência, essas aguadas elas não são tão elásticas quanto as aguadas da aquarela tradicional, elas são um pouquinho mais blocadas, e você também consegue trabalhar com opacidade, ou seja, você consegue trabalhar com cobertura, né? Com ela um pouquinho mais menos diluída, você consegue dar uns efeitos que parecem como um guache. E o resultado final dela também tem uma característica muito mais opaco, como se fosse um guache. Então, vamos lá. Vamos trabalhar com esse material, vamos descobrir os segredos desse material e eu quero você junto comigo pintando. Vamos lá para a aula. Ok, eu tenho aqui um material, tá? Um material bem simples. Você pode ter uns pincéis, um potinho d'água, um papel, esse papel no caso é um Derwent Academy para aquarela de gramatura 220. Ele é um papel bem básico, tá? Para a gente começar a trabalhar nossas aquarelas. Tem um custo-benefício muito bom. E aqui eu tenho a pastilha, né? A aquarela Inktense da Derwent no formato pastilha, tá? Você vai encontrar essa aquarela também no formato blocks, tá? Que é um outro formato com uma proporção de pigmento um pouquinho menor, mas bem prática, que você pode usar inclusive as barrinhas para poder estar pintando direto no papel, dando efeitos muito legais. E você também tem a versão lápis, os lápis da Inktense aquareláveis, ok? Então eu vou começar a fazer um desenho aqui, bem solto. Ok, minha gente, a gente tem um desenho de uma girafinha simpática dirigindo um carro aqui, né, uma cena mais cômica, e aí eu vou começar a pintar. Então eu vou pegar aqui um pincel de cerda sintética, número 4, e antes de começar a trabalhar com a aquarela, eu vou vir com um borrifador de água e vou ativar os pigmentos. Tá? Eu vou borrifar água em cima das pastilhas para que a gente ative a aquarela. Ok, vamos começar então pelo amarelo da própria girafa. Então eu vou pegar aqui, vou usar esse meu godezinho que já está sujinho. Vou misturar com um pouco do laranja também. E a gente vai começar pela pintura mais aguada, mais transparente. Ah, ficou bonita essa cor. Ficou melhor do que o amarelo. Ficou levemente alaranjado. E a gente vai passando. É uma tinta que seca muito rápido mesmo. Então aqui, enquanto ela está secando, eu vou pegar um pouquinho do marrom e vou espalhar ele para fazer uma ideia aqui de uma sombra, já para começar a indicar a luz e a sombra. Então aqui eu venho para o rosto dela.
as narinas, a boquinha dela. E aqui eu vou intensificar um pouco a tonalidade na parte da boca dela. Tá. Então esse é o início da aquarela. Você vê que ela já está praticamente seco aqui. Ela seca muito rápido. E aqui eu vou fazer a parte do corpo dela dentro do carro. Ok, então a gente já tem agora a pintura da girafinha. Eu vou pegar um tom aqui levemente marrom e vou misturar com um pouquinho do meu amarelo e vou aproveitar aqui para já marcar uma sombra. Já colocar um leve sombreado aqui. Acho que ficou uma sombra mais suave, né? Um tom sobre tom. Vou escurecer um pouquinho a parte do corpo dela, como ela está dentro do carro. Vou escurecer um pouquinho aqui. Então assim, uma pintura bem simples, né? Um cartoon simples, uma ilustração simples, para a gente experimentar o material. Então, num primeiro momento, quando vocês estiverem descobrindo o material, é legal que vocês trabalhem em um desenho mais simples, para vocês experimentarem as características desse material antes de se aventurar num desenho um pouco mais complexo, com luz, com sombra, com textura, etc. Então a gente vai fazer esse cartunzinho aqui de uma maneira bem simples mesmo. Eu vou colocar até algumas texturinhas para vocês verem algumas possibilidades, né, dessa questão da cobertura dessa tinta. Tá? Vamos fazer aqui o carro. Deitar bem o pincel. Tá espalhando com água a tinta. Aqui, ó, carro roxinho para contrastar com o amarelo da girafa. Então, bem solto, uma pintura bem solta. Aí, ó, já tem a lateral do carro. Aqui. A coluna da frente. E finalmente o capô do carro. Então, começando com uma paleta bem limitada. Esse estojo ele tem 24 cores, tá? É uma paleta completa. Você pode adquirir também o estojo de 12 cores, tá? Que ele vem com uma paleta... essa aqui é o set dos dois, né? Tem dois sets. Você, quando tem a de 12 cores, você pode comprar o set 1 e o set 2. Aqui estão os dois sets juntos, né? Você pode também, para a questão de custo-benefício, você pode estar usando os Inktense Blocks, que são muito bons. Eles vêm em 24 cores também, funcionam muito bem, tem uma pigmentação bem forte, tá? E se você quiser testar, experimentar essa tinta
para ver se você se adapta, para ver se você gosta, né, desse material, você pode comprar os lápis da Inktense avulso, tá? Você não precisa comprar um kit inteiro que de repente você não vai gostar ou não vai se adaptar à técnica e daí vai ficar lá guardado. Então você pode adquirir uns lápis avulsos, né, da série Inktense, lápis aquarelável, e fazer algumas experiências, tá? De repente você pode trabalhar, se você quiser uma sugestão de cores para você estar investindo, você pode estar investindo num branco e num sépia, ou num branco e num preto, para você estar trabalhando com monocromia, né? Para você estar fazendo pinturas em monocromia, para experimentar o material. Até é bom para estudo, né? Para você estar estudando valores tonais e tudo mais. Então, aconselho você começar devagar. Aí depois que você pegar o gosto pela técnica, né? Eu tenho feito algumas ilustrações com esse material e tenho gostado muito assim do resultado, que é um resultado diferente da aquarela tradicional, tá? Ele tem um resultado mais opaco assim nas cores. Você vê que ela não tem aquelas manchas tão elásticas assim da aquarela, né? Então aqui, vamos lá, para complementar, eu vou pegar aqui o branco, vou realçar aqui, vou recuperar o meu roxinho do carro, vou trabalhar aqui no meu chapéu, para conversar um com o outro, né? E aqui o cachecol, eu vou fazer ele com azul ultramarino, vou fazer o cachecol. Só a base, né? Depois a gente vai colocar texturas. A gente pode fazer esse cachecol listrado na vertical para realçar essa verticalidade da própria girafa, né? Então a gente pode estar trazendo essa propriedade, essa textura para a nossa ilustração. Aqui eu vou só pintar as rodinhas do carro, então. Tá parecendo aqueles cartunzinhos da década de 50, né? E agora eu vou partir para as manchas. Então eu estava com o pincel número 4, eu vou partir para um pincel um pouco mais fino, pode ser um número 2, para a gente poder fazer as manchas da girafa. Então o que eu vou fazer? Eu tenho um amarelo aqui, um pouquinho do ocre, do amarelo ocre, tá? Que pode dar um efeito legal. Vou colocar um pinguinho do marrom também, para deixar um pouquinho mais escuro. E a gente vai trabalhar as manchas dela também nesse sentido vertical. Você vê que eu estou com ela menos diluída, então ela tem uma propriedade de opacidade, né, de ficar mais opaca, mais blocada mesmo. Então é uma característica do material, né? Não tem assim, melhor essa aquarela tradicional ou melhor uma Inktense, uma aquarela Inktense. Não tem melhor nem pior, é questão de linguagem, né? Qual a linguagem que você quer trazer para a sua ilustração? Qual que é o resultado final que você quer colocar no seu trabalho? Então aqui você vê que ela praticamente cobriu, né, o amarelo. Ela não teve um efeito de transparência, né? Tá aí. Vamos colocar bastante textura nessa ilustração para ela ficar bem rica, mas uma textura básica, né? Nada muito complicado. Ok.
Olha lá, ficou interessante, né? Aqui eu vou colocar umas manchas aqui no pescoço dela. Diminuir a escala de manchas para o rosto. Tem problema vir com um pouquinho mais de carga de tinta, que daqui a pouco ela vai secar, tá? Aqui eu já vou pintar, que ela tem esse pomponzinho aqui assim na ponta do chifrinho dela, ok? E colocar aqui as manchas do corpo dela, só para complementar. Muito bem. Então aqui, a princípio, né, você vê um trabalho bem divertido, né? Dá para conseguir um resultado bem especial mesmo com esse material. E agora eu vou partir para um pincel de numeração 30, que é um pincel bem fininho, e vou pegar o meu azul índigo aqui e vou fazer as listras do meu cachecol. Pincel bem fininho, com a mão bem leve. Você pode apoiar, né, a mão no papel. Você pode apoiar o mindinho da mão. Então essas listras aqui vão ajudar nessa verticalização da composição do desenho, né? Aqui eu vou colocar um detalhe do chapéu, também com azul índigo. Estou evitando de usar o preto, né? Usei o preto só nas rodas aqui do carro. Vou colocar um óculos daqueles bem de aro grosso. Legal. E aqui vamos fazer o olhinho dela. Também um olho bem simples, né? E aí, por fim, aqui para a gente dar um acabamento aqui, por exemplo, no farol do carro, vou vir com um amarelinho aqui e dar um efeito circular aqui. Vamos pintar o vidro, até para deixar ele um pouco embaçado, né? Então a gente vai pegar de novo aqui o azul ultramarino, vai misturar com um pouquinho do branco. E vou pôr um pouquinho mais de água para ele não ficar tão espesso, para poder fazer o vidro do carro. Então vou lá, pinceladas mais aguadas, só para a gente dar o efeito. Você vê que a propriedade dessa tinta é que você consegue, mesmo depois de seca, você consegue trabalhar ela. Então aqui que eu estou passando o azul, ele acabou tirando um pouco da definição da girafa dentro do carro, porque ele reativou o amarelo aqui, né, e acabou virando até um verdinho. Então isso é a característica da própria tinta, né? Ok, vamos colocar então, só para finalizar, o cabelinho dela. Então vou voltar lá para o meu pincel, vou pegar um pincel intermediário aqui, vou pegar um pincel 0. Então a gente vem aqui com o marrom, mistura com um pouquinho desse ocre aqui, e daí a gente vem fazendo
os pelinhos dela, né? De uma maneira bem gráfica, né? Olha lá, ficou interessante, né? E aqui, por fim, a gente vai trabalhar uma misturinha desse marrom com o meu azul índigo, para baixar um pouco o valor tonal. E eu vou fazer uma texturinha para o corpo dela, bem suave. Tá? Esse tipo de acabamento, esse tipo de ilustração, ele ficaria muito bem em um livro infantil, né? Um personagem de um livro infantil. E também poderia ser um concept de um personagem para um desenho animado, né? Isso não é obrigatoriamente, não é necessário, obrigatório você trabalhar no computador para fazer esse tipo de trabalho. Você pode, os grandes estúdios, né, como a Pixar, a Disney, tem muitos artistas que trabalham com técnica tradicional, né, com grafite, com aquarela, com marcador, né? O caso do, por exemplo, do Carter Goodrich, que é um grande character designer, ilustrador, trabalhou, né, no Croods, trabalhou no Ratatouille, trabalhou em diversas produções, e ele faz tudo no grafite achurado. A técnica dele é o grafite achurado. Um outro cara que trabalha muito também com o lápis de cor e marcadores é o Nicolas Marlet, né? Que trabalhou no Como Treinar Seu Dragão, né? No Kung Fu Panda. Então ele trabalha também com técnicas tradicionais. Então a técnica tradicional ela pode ser usada em character designer tanto para jogos, né? Você pode estar desenvolvendo os seus personagens, os concepts iniciais para jogos, ou para animações, né? Longa-metragem, curta-metragem, ou séries de animação para TV, tá? E, obviamente, você pode estar usando uma técnica dessa, como essa, para fazer um belíssimo livro infantil, né? Que vai ficar bem legal, vai ficar bem bonito. Você pode ainda misturar essa técnica de aquarela com um pouquinho do lápis de cor, para dar uns efeitos de textura, né? Com o lápis de cor. E no caso aqui a gente vai finalizar com uma técnica mista com o nanquim. A gente vai finalizar com o nanquim esse desenho. Então tá aí, colocamos uma textura bem gráfica, né? Uma textura simples, bem gráfica, só para o desenho não ficar, as manchas não ficarem lisas, para a gente dar uma leve enriquecida na pintura desse desenho. Aí eu vou pegar aqui uma caneta nanquim, tá? Também da Derwent, da série Line Maker, que é uma caneta nanquim à prova d'água. Agora, nessa tinta, eu aconselho você passar o nanquim depois de passar a aquarela. Por quê? Porque como ela é uma tinta de opacidade, né, de cobertura, você pode ter um problema na hora de passar a tinta por cima do nanquim e ele perder a força, tá? Ele pode cobrir o traço e o traço deixar de ser preto, tá? Então só toma esse cuidado quando você estiver trabalhando com essa tinta. Estou aqui com um nanquim 08, né? Um nanquim de uma espessura razoável aqui, para dar um traço bem expressivo no desenho. E estou trabalhando com uma arte final bem solta, com traços bem soltos, para respeitar a pintura também leve e solta que a gente fez aqui com a aquarela. Tá? Aqui atrás eu não vou passar traço nenhum, porque já tem uma definição, né, com o cabelinho dela.
acho que não veio o caso, a gente vai acabar blocando aqui o traço dela. E aqui no carro a gente vai trabalhar com traços bem precisos. Não vou completar todos os traços do carro. Aqui, ó, faltou o retrovisor. Aqui o capô do carro. Aqui a gente pode fazer uma grade, né? Aqui. E a linha da porta aqui. Completar o capô. Ficou bem divertido, com um desenho simples, mas ao mesmo tempo muito rico, né? Pode colocar aqui o limpador de para-brisa também, um complemento. O que mais que a gente poderia trabalhar? Daria para completar com achuras, com outras técnicas mistas, né? Mas eu acho que o propósito da aula de hoje era dar uma iniciação para essa técnica de aquarela, com essa aquarela especial, com essa aquarela diferente, né, da Dellet, e fazer aqui um acabamento, né, para uma ilustração que, como eu disse, pode estar sendo usada tanto para um livro infantil quanto para a criação de um personagem para um desenho animado, né? Então você pode estar usando essa técnica de uma maneira bem versátil e bem criativa. Ok? Faltou só um detalhezinho para finalizar, que é, vou pegar um vermelho aqui bem concentrado, bem pastoso, e colocar um detalhe da lanterna aqui do carro. Ok, então é isso, o desenho está aqui, só assinar e tá lá. Tá? Mais um desenho aí para a coleção. Ok, gente, então essa é a nossa ilustração para a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado bem esses conceitos, esses fundamentos. Agora a questão de você aplicar isso na prática. Como eu falei, você pode estar adquirindo uns lápis avulsos da série Inktense e fazendo umas experimentações. Tá? Eu tenho um outro vídeo gravado aqui no meu canal onde eu ensino como usar o lápis aquarelável de 3 maneiras que você pode estar usando, né? Para você ter essas possibilidades técnicas. Aí, se você se adaptar ao material, se você vê que ele atende às expectativas, à linguagem das suas ilustrações, você compra um set desse, de repente, de 24 cores, com uma paleta bem completa e toca o pau aí nas suas ilustrações, vai ser bem legal. Então, gente, não esquece de dar aquela curtida no vídeo, ajuda o canal a crescer. Se você não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. E se você tem alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário em relação a essa aula, põe aí nos comentários o que você achou dessa aula, o que você achou dessa técnica. Se você tiver alguma curiosidade, quiser saber mais sobre esse material, deixa aí embaixo que eu vou te responder em seguida. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção, a gente se vê na próxima aula. Até lá!